Hoje, dia 30 de novembro, é o Dia Nacional do Evangélico. A data é uma homenagem às pessoas que seguem as religiões evangélicas. De acordo com o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, entre os 86,8% brasileiros que se declararam cristãos, 22,2% disseram ser evangélicos. Em nome do pastor Erivaldo Alves, da cidade do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, quero saudar os nossos irmãos evangélicos de todo o Brasil. Hoje iremos para a segunda parte do tema Os Animais e os Homens, do Livro dos Espíritos. Vem pra cá, Maurício de Jesus. Opa! Aproveito também e mando os meus parabéns para os evangélicos. Hoje vamos começar pela pergunta 602. Os animais progridem como o homem por sua própria vontade ou pela força das coisas? Há efetivamente pessoas que só vivem para si mesmas e não sabem tornar-se úteis para... 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? São pobres seres que devemos lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Pergunta 604. Os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores aos homens, disso resultaria que Deus tivesse criado seres intelectuais perpetuamente votados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que se assinalam em todas as suas obras. Tudo se encadeia na natureza, por liames que não podeis ainda perceber, e as coisas aparentemente mais disparatadas têm pontos de contato que o homem jamais chegará a compreender, no seu estado atual. Pode entrevê-los, por um esforço de sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver atingido todo o seu desenvolvimento e se libertado dos preconceitos do orgulho e da ignorância poderá ver claramente na obra de Deus. Até lá, suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas de um ponto de vista mesquinho e acanhado. Sabei que Deus nunca se contradiz e que tudo, na natureza, se harmoniza através de leis gerais, que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. 604. A inteligência é assim uma propriedade comum, um ponto de encontro entre a alma dos animais e a do homem? Seu castigo começa frequentemente desde este mundo, pelo tédio e o desgosto da vida. Entre os espíritos há também os... 605. Se considerarmos todos os pontos de contato existentes entre o homem e os animais, não poderíamos pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que, se ele não tivesse esta última, poderia viver. Mas como os animais? Dizendo de outra maneira, o animal é um ser semelhante ao homem, menos a alma espírita? Disso resultaria que os bons e os maus instintos do homem seriam o efeito da predominância de uma ou de outra dessas duas almas? Preguiçosos, que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus o permite, pois compreenderão mais tarde e à sua própria custa os inconvenientes dessa inutilidade e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Pode ser ainda que tenham escolhido uma vida mais útil, mas uma vez em ação a recusaram, deixando-se arrastar pelas sugestões. 605. Assim, além das suas próprias imperfeições, de que o espírito deve despojar-se, deve ele lutar contra a influência da matéria. Sim, quanto mais inferior é ele, mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. Não o vedes? Não. O homem não tem duas almas, a alma é sempre única, um ser único. A alma do animal e a do homem são distintas entre si, de tal maneira que a de um não pode animar o corpo criado para o outro. Mas se o homem não possui uma alma animal, que por suas paixões o coloque no nível dos animais, tem o seu corpo, que o rebaixa frequentemente a esse nível porque o seu corpo é um ser dotado de vitalidade, que tem instintos, mas ininteligentes e limitados ao interesse de sua conservação. Comentário de Kardec. O espírito, encarnando-se no corpo do homem, transmite-lhe o princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais. As duas naturezas existentes no homem oferecem as suas paixões, duas fontes diversas, umas provêm dos instintos da natureza animal, outras das impurezas do espírito encarnado, que simpatiza em maior ou menor proporção com a grosseria dos apetites animais. O espírito, ao purificar-se, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, ele se aproxima dos brutos. Liberto dessa influência, eleva-se ao seu verdadeiro destino. Pergunta 606.
De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma de que são dotados? Do elemento inteligente universal. 606A. A inteligência do homem e a dos animais emanam, portanto, de um princípio único. Sem nenhuma dúvida, mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva sobre a dos brutos. Pergunta 607. Ficou dito que a alma do homem, em sua origem, assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea, que a sua inteligência apenas desponta e que ela ensaia para a vida. Ver item 190. Onde cumpre o espírito essa primeira fase? Numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. 607. Parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres, que estais longe de conhecer inteiramente, que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco, e ensaia para a vida, como dissemos. É, de certa maneira, um trabalho preparatório, como o da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade, e com este a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Como depois do período da infância vem o da adolescência, depois a juventude, e por fim a idade madura. Nada há, de resto, nessa origem, que deva humilhar o homem. Os grandes gênios sentem-se humilhados por terem sido fetos informes no ventre materno? Se alguma coisa deve humilhá-los, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para sondar a profundeza de seus desígnios e a sabedoria das leis que regulam a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz a solidariedade de todas as coisas na natureza. Crer que Deus pudesse ter feito qualquer coisa sem objetivo e criar seres inteligentes sem futuro, seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. E por fim, a pergunta 607b. Esse período de humanidade começa na Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanidade começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores. Essa, entretanto, não é uma regra absoluta e poderia acontecer que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente, e seria antes uma exceção. Conexão espírita, a verdade revelar.